Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem para vocês? Capítulo 9, primeiro reinado e período regencial, tá bom? Mas antes, vamos fazer, como de costume, uma oração. Oremos. Nosso Pai querido, por favor, que os alunos compreendam o assunto e que todos que estão assistindo sejam abençoados e seus familiares também, Senhor. Que tenha paz e felicidade e que tenha compreensão. A compreensão que é importante estudar a história para compreender o nosso presente. Entrega nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos alunos, então vamos tratar do primeiro reinado e período regencial. Primeiro reinado já tá, o nome já fala, né? Primeiro rei. O Brasil teve só 2 reis, tá? Foi o período de monarquia. Dom Pedro I e depois quem assumiu, Dom Pedro II. Nós vamos tratar do período regencial, que é o período que o filho de Dom Pedro I, no caso Dom Pedro II, ficou sob regência, ou seja, ele não tinha idade para governar. Ele ficou dos 5 anos até o golpe da maioridade, 16 anos. Sim, porque ele é para assumir com 18, ele assumiu com 16. Sim, o nosso segundo rei, ele tinha apenas 16 anos quando ele tornou-se rei, tá? Onde você vai estar com 16 anos, tá bom? Espero que esteja fazendo coisas boas. Vamos lá então, meus queridos. Mas antes, como já tratamos no assunto anterior, né? Qual que é a data mesmo da independência do Brasil? 7 de setembro de 1822. Lembrando, 7 de setembro é o aniversário do seu professor, entendeu? Seu professor, até a sua data de nascimento está relacionada com a história, tá bom? Mas assim, é importante destacar que não houve, assim, muitos estudiosos declaram assim que não houve conflitos. Houve conflitos, tá bom? Eu vou destacar para vocês. Houve conflitos em Grão-Pará. Grão-Pará, você vai dizer, o que é Grão-Pará? É praticamente Amazonas, tá? Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, Goiás, até Mato Grosso, entre outros. Tá bom? Então teve confrontos, teve alguns descendentes portugueses, tá bom? Que não desejava separar de Portugal, tá? Mas vamos ser sinceros, tá? Eu tenho que ser sincero para você. A maior resistência foi na Bahia, tá? Em 1823, que formou o Exército Patriótico, enfim. Mas se você comparar com a América Espanhola, se você comparar a independência da África, um processo de descolonização, que é no século XX, por amor de Deus, tem uma diferença enorme, tá? Como até o livro de vocês destacam, que calcula que cerca de 150 pessoas morreram ao lado brasileiro. Tá? A intensa participação popular pode se explicar pelo fato de que as pessoas buscavam não apenas a liberdade comercial, mas também a liberdade social, tá? Porque tinha escravos envolvidos. Mas assim, se você comparar com a América Espanhola, não foi... teve bem menos mortes, mas tendo uma morte é uma tragédia, né? Mas não foi tão pacífico assim como muitos também defendem, tá? Apesar, pensa comigo, né? Eu já falei para vocês que o Brasil teve que pagar uma multa, uma indenização para Portugal devido ao seu pedido de independência. Então, mas quem emprestou dinheiro foi a Inglaterra. Então o Brasil emprestou dinheiro da Inglaterra para ter a sua independência de Portugal. E mesmo assim teve conflitos. Então, é Brasil. A nossa história é bem rica, vamos colocar assim, tá? Então, eu vou destacar para vocês 4 desafios que o Dom Pedro I, nosso primeiro rei, teve que assumir. Lembrando que ele ficou só 9 anos. Foi de 1822 a 1831. Ele ficou só 9 anos e várias circunstâncias motivou para ele se abdicar do poder, ou seja, pediu para sair e deixar o seu filho, Dom Pedro II, como rei do Brasil, tá bom? Mas quais são esses desafios? Eu vou destacar 4
eu separei para vocês 4 desafios. O primeiro desafio, que é muito importante, é manter a soberania nacional, ou seja, manter o território do Brasil, tá bom? E esse é o primeiro desafio, tá bom? O segundo desafio é a formação do Estado Nacional, a formação de uma nação, tá bom? O que é a formação de uma nação? É estimular os sentimentos nacionalistas, tá? Ter símbolos, tudo isso. Ter um hino, ter a Constituição, leis, tá? O terceiro desafio é ter o reconhecimento internacional, tá? De outros países, porque isso implica no comércio, tá bom? E o quarto último item é o que? É a economia, tá? É ter a economia estável. Tá? Desses 4 desafios, já vou antecipar vocês, ele saiu com mais prejuízo, tá? Foi na economia, tá bom? Sim, a economia foi bem abalada, tá bom? Mas vamos lá no primeiro desafio. Dom Pedro I conseguiu manter o território nacional? Em sua maioria, sim. Olha o tamanho do Brasil, o tamanho de um continente. Se você comparar com os outros países, tipo Chile, Peru, Argentina, Uruguai, todos esses países, você pode ver que são pequenos em dimensão de territórios. Então o Brasil conseguiu manter isso, tá? Mas tem uma perda aí, tá? Sabia que Dom João VI conquistou a Cisplatina? Sabe o que é Cisplatina? É o Uruguai. Já falei para vocês isso. Então o Uruguai já pertenceu ao Brasil. O papai Dom João VI conseguiu, né, cortar o Uruguai dentro das dimensões do território do Brasil. Mas Dom Pedro I perdeu esse território. Dom Pedro I, mesmo investindo, encaminhando o exército, perdeu esse território e o Uruguai tornou-se independente. Tá bom? Perdemos o Uruguai. Agora vamos para o item 2 que eu falei para vocês, né? É a questão da formação de uma nação. Sentimento patriótico. Então, Dom Pedro I ele buscou, ele visitou vários lugares, né? Ele buscou se aproximar dos fazendeiros, enfim. Tá bom? Teve a primeira bandeira, fez uma Constituição. O que é a Constituição? Já falei para vocês. A Constituição é muito importante porque é a lei principal, suprema de um país. Todas as outras leis, civis, criminal, tudo, tá? Do trânsito, parte como espelho assim dessa lei maior, que se chama Constituição. Então destacamos que a Constituição é de 1824, tá bom? E baseado, até a Constituição foi interessante, foi baseado nos 3 poderes, né? Baseado devido à Revolução Americana, Francesa, Revolução Industrial, enfim. Lembra do Iluminismo? Quais são os 3 poderes? O legislativo, que são os deputados, senadores, o executivo, que no caso é o rei, né? Não é o presidente, é o rei. Tá? E o judiciário, são os juízes que julgam. Mas aí o Dom Pedro I começou a mostrar suas garrinhas de autoritarismo. Sabe por que eu tô falando isso para vocês? Porque ele inventou uma história aí, ó, poder moderador. Ou seja, ele era o poder moderador. Se ele não gostasse, ele poderia acabar com tudo isso. E ele o fez, né? Ele fechou lá o Congresso, não tem mais, né? Não soube brincar, não desce pro play. Então, sim, gente, ele teve um autoritarismo, tá? Que não era esperado, tá bom? O terceiro item, reconhecimento dos países. Sim, teve. Demorou um pouco, né? Aqui estão as datas dos países, tá? Isso é interessante porque manteve, né, esses acordos comerciais. Mas sobre a economia, lembra que ele perdeu o Uruguai? Então, encaminhou muito financiamento, muito dinheiro, e o exército perdemos o Uruguai, tudo isso. Já para ter a independência, teve que fazer empréstimos com dinheiro do exterior, tá? E vários lugares do país estavam descontentes,
Então, ele pediu para sair, abdicou do poder. Mas também tem outro detalhe também, tá? Dom João VI morreu, então lá em Portugal teve um conflito, Dom Pedro I teve um conflito com o irmão dele, então ele teve que ir para Portugal também, e quem assumiu lá foi a filha dele, de 9 anos. Então, um filho de 9 anos lá em Portugal e o filho de 5 anos aqui. Tá bom? Interessante, né? Realmente ele fez filhos para virar príncipe e princesa, tá? Que depois tornaram-se rei e rainha. Tá bom, então eu falei agora do primeiro reinado, tá? Resumi para vocês, tá? Lembrando também uma fato importante, teve a primeira Constituição. Teve votos? Teve, mas somente homens que tinham posses podiam votar. Mulher podia votar? Não. Pobre, analfabeto, escravo, mulher, não. Era só homens que tinham posses. Tá bom? Vamos agora falar do período regencial. Lembra que eu falei para vocês que deixou o seu filho, né, com 5 anos, e com 5 anos, convenhamos que é impossível você, né, tornar-se rei. Então, o período intermédio entre os dois reinados de Dom Pedro I e seu filho Dom Pedro II foi chamado de período regencial. Caracterizou-se por uma sequência de governos provisórios que tinham como finalidade garantir certa normalidade no Brasil, até que o herdeiro do trono, que era criança, alcançasse a maioridade. No caso aqui, a maioridade é 18 anos. Mas já vou falar para vocês que teve o golpe da maioridade, porque teve muitos conflitos que vamos destacar aqui. O Brasil estava perdendo a soberania, teve alguns, né, já ia ser dividido, tá bom? O Brasil ia ser dividido. Então, deram um golpe, ou seja, ele não vai ser rei aos 18, não, aos 16, tá bom? Você é a favor que para tirar a carteira do trânsito tem que ser aos 18 ou aos 16? Fica a questão. Vamos lá então, meus queridos. Então, quais são essas revoltas, tá? É interessante, como você pode observar nesse mapa aí, tá vendo o mapa aí? Esse aí eram as províncias, que nós conhecemos atualmente como estados, né? Olha que interessante, Mato Grosso era o Mato Grosso do Sul, né, o interior. Mas você vê Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é parecido, né? Bahia também. Mas não tem Amazonas, é o Grão-Pará, tá? Então, um mapa diferente. Mas o território mesmo, ele manteve muito semelhante aos dias atuais, tá bom? Então, quais são as revoltas? O que são revoltas? É a população que está buscando independência, mais direitos. Então, é o povo que se revolta contra o atual governo, tá bom? Destacamos, então, a revolta da cabanagem, tá? Que ocorreu entre 1835 a 1840, tá? Grão-Pará, atual Amazonas, mais ou menos, tá? Porque a palavra cabano se referia aos moradores de cabanas e também ao chapéu de para de abas largas e caídas. A para chapéu identificava a população pobre, tá bom? Então eles lutavam por uma independência, por melhores condições também, tá bom? Então, pegou aí, ó. Primeiro, revolta dos cabanos ou cabanagem. Então, a cabanagem ocorreu onde? Grão-Pará, tá aqui na prova. Depois, vamos lá para baixo. Revolução Farroupilha, de 35 a 45, 10 anos. A revolta que mais durou durante o Brasil monarquia. É interessante isso aqui, meus queridos. É o Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, eu sou neto de gaúcho. Tá? Então, o Rio Grande do Sul era muito forte no comércio de charque, couro, gado, produtos que abasteciam o mercado regional e de outras partes. Então, o Rio Grande do Sul ele começou a ficar forte, tá bom? Os fazendeiros gaúchos, eles, mais o restante do Brasil, na verdade, quem estava no controle do Brasil, né, que era o período regencial, resolveu, né, cortar tarifas mais caras para carne, começou a resolver comprar carne da Argentina, poxa, veio do Uruguai. Então, os revoltosos lá falaram, não, peraí, vamos parar. Então, vamos logo. Muitos deles, vamos então formar um país aqui.
a República Rio-Grandense, uma república, tá? Mas entre eles mesmo, teve alguns que, né, não desejavam isso, porque queria manter o comércio com o Brasil, né? Então, o líder desse movimento foi o Bento Gonçalves, mas destacamos também outro nome, né, Giuseppe Garibaldi, tá? E sua esposa, Anita Garibaldi, que participou de algumas revoluções lá na Itália. Interessante isso, né? A Anita Garibaldi, não bastava lá na Itália, veio o Brasil para, né, próxima briga. Tá bom? Tem algumas séries que já passou na Globo aí, falando sobre isso, sobre a revolta, tá? Pode ver da Farroupilha, Rio Grande do Sul. Até hoje é comemorado, tá? Vamos lá então? Lá no Rio Grande do Sul tem o dia 28 de fevereiro de 1855, o conflito terminou, tá? Tem algumas datas que comemoram lá no Rio Grande do Sul. Então, tem a revolta malês, que aconteceu na Bahia. Ó, revolta malês foi na Bahia, tá? Foi é interessante, escravos, tá? Mais ou menos 600 escravos durante 4 horas se rebelaram. Interessante, os escravos que lutaram pela sua independência, sua liberdade no caso, né? Então, infelizmente morreram mais de 70, morreram mais ou menos cerca de 70 revoltosos, tá bom? E o Sabiná também foi na Bahia, foi de 37 a 38, tá? Por que Sabiná? Sabiná é estranho, né? Era um jornalista chamado Francisco Sabino, que também era médico, tá? Então, ele queria formar a República Baiense, mas era contra quem estava, como fosse o governador da província, tá? Ele não é contra a monarquia, não queria a independência da monarquia, tá? Não é à toa que nesse documento eles desejavam que fosse a República Baiense até Dom Pedro II tornar-se rei após atingir sua maioridade, tá bom? Vamos agora para a revolta dos balaios, ou balaiada, é mais conhecido como balaiada. Foi em 1838 a 1841, Maranhão, tá bom? Então, ó, já falei para vocês, vamos lá. Cabanagem, Grão-Pará, Revolução Farroupilha, Rio Grande do Sul, Malês e Sabinada na Bahia e revoltas baleada de 38 a 41 no Maranhão, tá bom? É interessante sobre a balaiada que contava com cerca de 8 mil homens livres, pobres e mestiços, unidos a eles cerca de 3 mil escravos fugitivos liderados por Gomes Pentes de Chardas, tá bom? Então foi bem intenso aí. E por fim, a balaiada, tá bom? Então, meus queridos, a aula foi isso, então, tá? Daqui uns dias é a prova de vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau pra vocês, saudades!